Olá pessoas, tudo bem? Aqui é a Mary Moraes, terapeuta sistêmica e psicanalista clínica. E hoje eu quero falar um pouco sobre os filhos que não prosperam. Nós sabemos que todas as questões da nossa vida, elas vêm de sentimentos absorvidos durante a nossa existência e elas vão se transformando em situações que a gente vai passando. Eu sei que muita gente fala que não é isso, eu sei que os médicos não acreditam. Por exemplo, eu tenho doença de Crohn, é uma doença de fundo emocional. Eu já olhei para ela, eu já olhei para o meu sistema, eu entendi o que aconteceu e hoje eu batalho para poder lidar com essa doença. O que eu vou fazer com ela agora? E não é fácil, porque a doença de Crohn, a base dela é a raiva e a injustiça, que vai trazer dor, depressão, ansiedade, que era um conjunto que já vinha acontecendo comigo há um tempo. Veja bem, vou falar de filhos que não prosperam, vou falar de uma situação. Por que ele não prospera? Ele pode estar de forma inconsciente numa vingança. Uma vingança de quem? Dos próprios pais. Uma criança pode ter juntado dentro dela, um adolescente, a ideia de que vocês não me ajudaram, vocês não pagaram escola para mim, vocês não fizeram o curso que eu queria, vocês não me deram o afeto que eu precisei, que eu achava que era justo. E não prosperar dá um sentido, dá um sentido de que alguém tem que me ajudar, alguém tem que vir. E olha, eu vou falar uma coisa que é muito sincera para todos vocês. As pessoas que têm raivas internas, mágoas, devem trabalhar. Devem ir para um psicólogo ou para um terapeuta, para o terapeuta que ele se identificar e dizer a verdade. Eu tenho essa raiva dentro de mim, eu tenho essa irritação, eu tenho essa mágoa, eu tenho esse sentimento de injustiça. O meu caso foi esse, e eu abro aqui para vocês com maior tranquilidade. Por quê? Porque se eu não fizer isso, para o meu terapeuta me ajudar, eu não vou sair bem dessa doença, eu vou demorar a resolver, e não me interessa. Por quê? Porque eu quero voltar a uma vida mais normalizada. Por mais que seja difícil para as pessoas, não, imagina, eu não tenho nada. Quando a gente chega na análise, eu vou dizer isso porque eu trabalho com pessoas com 50 anos, com 18 anos, com 16 anos, com 40 anos. E quando a gente vai analisando, vai entrando na terapia com o tempo, a gente vai vendo as dores que aquela pessoa tem. E muitas vezes ela não está prosperando às vezes no relacionamento, ou não está prosperando no trabalho. Por quê? Porque ela pode voltar para casa. A maioria das pessoas que tem questões ainda com os pais, ela entra numa situação que ela tem que voltar para casa, porque os pais têm que ajudar. Quantas pessoas vocês não veem de forma aí anônima pela vida, que toda hora tem que voltar para casa dos pais? Às vezes aquelas famílias que são cheias de pessoas, são cheias de filhos, e os pais não deram toda a atenção para aquele filho ou para aquela filha. E sempre tem um ou outro, uns conseguem sair e falar, não, eu não vou ficar aqui, eu vou seguir minha vida. Conseguem liberar e conseguem seguir para a vida. Outros não conseguem. Por que você não consegue seguir para a vida? Isso eu vejo direto. A pessoa às vezes não se organiza financeiramente, não tem organização, que é uma forma de alguém pedir dinheiro emprestado. Toda hora alguém tem que pedir, porque eu não vou dar conta esse mês. O que aconteceu? O que está acontecendo? Claro, existem... nós temos que separar as coisas. Mary, meu carro quebrou, não tem nada a ver. Eu vou ter que pedir um dinheiro emprestado para arrumar. Isso é uma coisa. Mas pensa bem, se isso acontece muitas vezes, estou falando... mas acontece que agora eu tive que pedir porque esse mês não me pagaram, não pagaram minhas extras e eu tinha umas contas. Isso é uma situação. A outra eu sempre estou quebrado. Eu não vou para frente. A vida não me dá oportunidades. Sempre estou na mesma situação. Isso já é sistêmico. Passou de uma vez, acabou. Porque você já tem que aprender a se organizar para ter a sua vida.
Então, quando o filho não prospera, muitas das vezes, olha, eu estou falando bem, muitas das vezes, existe um movimento sistêmico de raiva e de vingança, porque eu estando precisando, a eles vão ter que me ajudar, alguém vai ter que me ajudar, mesmo que eles se sacrifiquem, e aquilo vai me satisfazer. Eu vejo o sacrifício deles. Tem muita gente que eu vejo. Ai, mas coitado do meu pai, da minha mãe. Se eu pudesse, eu ajudaria eles. Esse silêncio é constrangedor. Por quê? Porque a gente não fala. Se eu quero ajudar vocês, se eu estou num canal desses, é porque, primeiro, eu entendi que as emoções mexem com as pessoas. Segundo, eu vi isso na minha família em várias fases, em vários fatos. Terceiro, hoje eu me dedico bastante a esse vlog para mostrar para vocês que as coisas emocionais se transformam fisicamente na gente. Então, aqui, eu quero que esse canal cresça, eu quero que tenha mais divulgação. Por favor, compartilhe, deixe seu like, deixe perguntas, porque a gente pode ir fazendo os vídeos. Hoje eu estou falando de prosperidade. Por que os filhos não prosperam? Uma das coisas é essa. Uma vingança interna no sistema daquele filho para que os pais continuem ajudando ele mesmo depois de adulto. Porque você se tornou adulto, você tem que seguir para a vida. Você tem que criar, produzir, crescer. Quando isso não acontece, e o filho volta para a casa dos pais e tem uma recorrência nisso, que acontecer uma vez é uma coisa, 2, 3, quantos relacionamentos as pessoas não acabam e voltam para a casa dos pais? Elas não conseguem seguir por elas, porque não se organizaram financeiramente, porque não tem dinheiro. Aí, outra questão, por que não tem o dinheiro? É uma questão de relacionamento também, uma questão de crenças, uma questão de postura organizacional da pessoa. Até porque nós, no brasileiros, nós não temos isso, mas podemos aprender. Eu quero sugerir a todos, eu vou colocar aqui algumas dicas de organização para que a gente consiga passar por esses perrengues sem ter que voltar para a casa do papai e da mamãe pedindo socorro, porque é tão gostoso pedir socorro, né? Papai, mamãe, me pega de novo no colo, olha eu aqui outra vez. Mas é a vida. E isso, quando a gente fala de terapia sistêmica, quando a gente fala de psicanálise, nós estamos falando de vida. E por mais que hoje eu esteja com esse problema, o problema que hoje que eu mais falo é da doença de Crohn ou doenças intestinais também, por favor, pense sobre isso. E eu estou à disposição sempre aí. Obrigada por curtir, por compartilhar. Vocês são maravilhosos. Mais uma vez, muito obrigada. Tem perguntas? Por favor, ajuda muito, compartilha. Você tem alguém que não consegue prosperar? Tá sempre voltando para casa do papai e da mamãe? Não consegue seguir a vida dele na casa dele, ter as coisas dele ou dela? Vamos ver o sistema dessa pessoa como tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal.